Olá, boa noite. Gládios aqui. Eu recebi uma questão interessante no meu grupo Papo com Gládios, na sala de estudos, que veio um texto com uma reflexão e daí eu tirei um tema para debate. Esse texto era o seguinte: me vieram me questionar, me mandaram esse texto perguntando o que eu achava disso. Tem a ver com poder. E o texto diz o seguinte, pequeno: se você não entende qual lado dessa corrente detém realmente o poder, você não entende o BDSM. Eu sou o dom dela porque ela escolheu se submeter a mim. Ela segue minhas regras porque essas são as regras com as quais ela concordou. Eu tenho o controle porque ela acredita que eu mereço. Eu a puno, eu marco seu corpo e eu a uso porque ela me permite. Eu a possuo porque ela se entregou a mim. E tudo isso pode acabar se assim ela decidir. E o tema é onde está o poder numa relação BDSM? Então, onde está o poder, né? Porque eu já vi muitos dominantes, meninos e meninas, sendo diametralmente opostos a essa colocação. Não, o poder é do dominante, não, o dominante tem o poder supremo, e coisas do gênero, coisas por aí vão. O que eu penso sobre isso é que o artigo 1º da nossa Constituição fala, o artigo 1º, parágrafo 1º, o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes. Então, parando para pensar mesmo, a parte que se submete tem poder. Mas eu discordo que o poder é todo da parte que se submete, porque eu vejo isso tudo como um jogo, como uma parceria. Não é uma relação horizontal como uma relação baunilha, de namoro, noivado, casamento, etc. E ele não é uma relação vertical, mas é um jogo. Porque, sim, é a parte que se submete que define quando a relação começa. Junto com a parte que domina. É a parte que se submete que define seus limites. Mas a parte que domina também define limites próprios e concorda com a parte que se submete. É a parte que se submete que tem na mão a safe word com o poder inalienável de parar, de pausar ou parar ou interromper qualquer processo dentro do BDSM, dentro de um processo, prática, procedimento, dentro de uma interação BDSM. Mas a parte que domina também pode parar por si. Não quero mais, ou não acho que você está bem para isso, você acha que está, mas eu acho que não está, ou pura e simplesmente não estou mais afim. E a parte que se submete pode terminar a relação a qualquer momento, mas a parte que domina também. Então, eu discordo de que a parte que se submete tem mais poder nesse âmbito. Eu acho que no âmbito da cola, da junção da relação, a parte que se submete, eu acho que eles não têm mais poder. Eles têm o mesmo volume de poder. Não é que esse seja um poder para ser exercido, mas a parte que domina, ela só domina sobre o poder que lhe é dado para ser exercido. Eu só sou dominante, eu só vou dominar, eu só vou conduzir, eu só vou treinar, eu só vou ser o soberano do reino para aquela pessoa dentro daquela faixa, daqueles limites que essa pessoa me der para trabalhar. E nem mais, nem menos. Eu tenho as mesmas condições de parar o processo em qualquer momento, ou seja, as condições são todas similares de parada do processo. Em todas as etapas, são os dois que concordam. Então, a relação fica sã com as partes se preocupando em manter a relação não atrapalhando outros aspectos da sua vida pessoal. A relação fica segura principalmente a parte que domina, mas a parte que se submete está fiscalizando isso, mas a parte que domina se preocupando em buscar evitar qualquer dano físico à parte que se submete,
E, enfim, mas isso não é só isso, porque quando são aspectos de saúde, por exemplo, por exemplo, de uso sexual, a prevenção previne para os dois lados, a segurança é para ambos. E a parte que domina tem uma obrigação maior de se preocupar com a segurança, mas a parte que se submete, você tem que estar de olho e fiscalizar. E pela consensualidade, tudo é consensual, então o jogo é de dois. Ok? São duas pessoas jogando esse jogo. O dominante, a sua condição de dominante não lhe dá maior, mas não lhe dá poder algum que a parte que se submete não tenha lhe dado. E fim, não existe uma situação onde o dominante possa tudo ou tenha poder pleno, porque mesmo numa relação de transferência total de poder, mesmo nesse caso, a parte que submete pode sair a qualquer momento. Quando se quebra a consensualidade, vira crime. Então, a parte que submete, mesmo tendo entregado toda a sua vida para o dominante, se ela, num determinado momento, decidir que esse dominante não merece mais a sua confiança, a sua subserviência, a sua entrega, elas cortam o poder e pronto. E sangue azul, estar no poder, não implica em que você tem um poder para sempre. Não existe sangue azul. Aquele reizinho ali no castelo, sentado no troninho, com o seu cetro, com o seu manto, com sua coroa linda, se não tiver um servo, se não tiver alguém que lhe obedeça, ele não é nada. E se sangue azul fosse uma garantia de permanência no poder, tanta gente não tinha perdido a cabeça na Revolução Francesa, por exemplo. Então, eu acho que o poder é uma coisa que tem que ser conquistada, e a autoridade conquistada e a parte que domina tem que se manter ali, merecendo esse poder, porque ele pode ser retirado a qualquer momento. Então, eu acho que o poder, ele flui, porque o submisso, tanto a condição de submisso quanto de dominante, são condições interdependentes. Você não existe um submisso sem ser submisso a alguém. Não existe um submisso sem um dominante para servir. Não existe um dominador. O dominador não é nada sem ter um submisso para lhe servir, para que lhe dê poder, que lhe invista de poder, certo? É como um leão. O leão é leão, né? No zoológico, ele é um leão. Mas ele não está leão. Ele não está leão. Porque o leão só está leão no seu máximo da sua realeza, ali na savana africana, no Serengeti, assim, dominando um grupo familiar de leoas e tal, e vivendo ali tranquilamente, livre. Então, eu sou dominador? Legal, sou dominador porque eu sou um dominante, ponto. Mas eu só estou dominante quando tem alguém me servindo. Enquanto, fora isso, é um rótulo de identificação, pura e simples. Eu preciso ter a interação, eu preciso ter alguém me servindo, me entregando poder para que eu seja o que eu sou. Logo, eu acho que o poder, ele emana da parte que se submete, ele flui da parte que se submete para a parte que domina, e essa é a parte que domina se completa exercendo esse poder sobre a parte que se submete. E ambos se completam nesse processo, se alimentando do fluxo de poder. A parte que domina no exercício, a parte que se submete no exercício sobre si do poder pela parte dominante. É isso, tá bom?